Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quantos nos acompanham pela RTP, em especial os nossos doentes, os nossos idosos, os nossos imigrantes, e vai um carinho e uma oração para os nossos imigrantes da Venezuela que tanto sofrem. Também uma saudação aos reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos os que neste momento estão a trabalhar. Cada domingo nos reunimos para escutar a palavra de Deus. Mas que efeito produz a palavra de Deus na nossa vida? Será que ela ilumina o nosso caminho e transforma a nossa vida? Caros irmãos, procuremos, desde já, desimpedir do terreno que é o nosso coração tudo o que nos afasta da palavra de Deus, reconhecendo que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer. Assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor.
visitaste a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as laivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. Coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde passastes brotou a abundância. Vicejam as pastagens do deserto e os outeiros vestem-se de festa. Os prados cobrem-se de rebanhos e os vales enchem-se de trigo. Tudo canta e grita de alegria. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que há de se manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que as escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
e o semeador é Cristo. Quem o encontrará viverá eternamente. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, as leituras bíblicas deste 15º domingo do tempo comum convida-nos a abrir o nosso coração à palavra de Deus e a deixarmos que esta palavra, a palavra de Deus, transforme a nossa vida, porque ela é importante, ela que nos guia, ela que nos leva à felicidade, ela que nos leva a ter Deus. A voz de Isaías, na primeira leitura, é a voz de Deus que assegura ao povo exilado na Babilônia que o fim da opressão estava a chegar. Estas palavras de Deus através do profeta Isaías são consolo, esperança para um povo que estava triste e cansado e sem esperança. Diz o profeta: assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, assim a palavra de Deus não volta sem ter produzido resultado, sem ter feito a sua missão, cumprido a sua missão. Caros irmãos, a palavra de Deus cumpre sempre a sua missão. Deus não se esquece de nós e Ele cumpre a sua promessa. Ele mostrou isso ao povo que estava exilado. Por isso é que estas palavras foi consolo, foi alegria para o povo, tomando consciência de que Deus cumpre com aquilo que promete, que Deus não os abandonou. Precisamos de acreditar e de receber a palavra de Deus. Mas como a recebemos? Nós que estamos aqui na Eucaristia, aqueles que nos acompanham pela televisão, todos os outros que escutam a palavra de Deus, como é que nós a recebemos? Que lugar tem ela, esta palavra, na nossa vida? Que importância tem? O Evangelho de hoje ajuda-nos nesta reflexão. Este Evangelho apresenta-nos a bem conhecida parábola do semeador. Esta parábola é a imagem de Jesus que proclama, que anuncia a palavra de Deus.
Jesus, ao dizer esta palavra, está falando dele. Ao dizer a parábola, está a falar dele, das sementes que são a palavra de Deus e dos terrenos que somos nós. O semeador, caros irmãos, é Cristo. As sementes, esta palavra importante que ele transmitiu. É interessante ver que Cristo, o semeador, não escolhe o terreno para semear. O semeador não diz que só vai semear numa terra que é boa. Não, ele não escolhe terreno. Ele semeia em todos os terrenos. E isto é belíssimo ver que Jesus tem mãos largas. Não olha a meios. A sua palavra é para todos os terrenos, para todas as pessoas. Ele semeia para toda a gente. E este Deus, esta atitude de Jesus, é a atitude que deve ser da Igreja. Já o Papa Francisco nos diz, ela deve sair, a Igreja deve sair, deve estar atenta às periferias, deve estar atenta aos outros, principalmente aqueles que mais necessitam. Por isso, esta atitude de Jesus que sai, do semeador que sai, para semear, para lançar as sementes, para falar da palavra de Deus, deve ser a atitude da Igreja. De sair, não estar à espera que venham, de sair. A Igreja deve semear a palavra de Deus em todos os lugares onde está o homem, que é o terreno onde Deus pretende semear. Deus não faz acepção de pessoas. A sua mensagem de salvação é para o mundo, é para todos. Assim deve ser a Igreja, assim devem ser os cristãos, nós. Nós somos o terreno onde o Senhor lança incansavelmente a semente da sua palavra e do seu amor. Caros irmãos, são 4 os terrenos que o Evangelho nos apresenta. E vamos meditar um bocadinho sobre estes 4 terrenos. Ao longo do caminho, as sementes caem ao longo do caminho, as sementes caem no terreno pedregoso, as sementes caem entre um terreno onde há espinhos e as sementes caem na terra boa. Os 3 primeiros terrenos são improdutivos, não dão fruto. O da terra boa, a semente produz fruto. Que terrenos são estes? Primeiro, as sementes que caem sobre o caminho duro. E então em Israel, aqueles caminhos da terra antigamente, onde passavam as pessoas, os animais, onde se transportavam muitas coisas, ficavam duros. Nada passava aquele caminho. Então as sementes que caem sobre o caminho representam todos os homens e mulheres de coração duro. Ouvem o anúncio da palavra do reino de Deus. Eles ouvem, eles escutam, mas não acolhem essa palavra. Recusam a palavra de Deus porque não lhes interessa, porque se acham autossuficientes. Não precisam de nada. Falam sobre Deus, mas não querem saber. Para estes, a palavra de Deus é ridícula ou inútil. Até alguns dizem que é mentira. Quantos nos dias de hoje se escondem por detrás de nomes falsos, aproveitando, e desculpai, os jornais, para criticarem e denegrirem a Igreja, os cristãos, naquilo que acreditam. Mas sabem de uma coisa? Mesmo assim, Deus não deixa de enviar a esses também a palavra do Rei. Por mais que eles queiram, digam que é tudo mentira, que a Igreja não vale e que não vale a pena acreditar, Deus continua a enviar sempre a mensagem para eles também. Eles ouvem, podem não acreditar, mas alguns podem deixar que esta palavra entre no seu coração e mudarem as suas atitudes. As sementes que caem no terreno pedregoso, muito interessante este terreno. É um terreno pedregoso e pouco profundo, representa todos aqueles, homens e mulheres, que acolhem a palavra de Deus com alegria, até com muita alegria que acolhem esta palavra de Deus, mas um dia tudo termina. Fica assim é muito rápido. Sabem o que faz-me lembrar este terreno? Faz-me lembrar muitas vezes pessoas que vêm ter aqui à igreja comigo, estão numa missa e dizem: Senhor Padre, foi bonito, gostamos tanto daquilo que disse, e nunca mais os vi. Nunca mais. É bonito, mas foi bonito naquele instante, mas e depois? E podemos pensar noutras coisas. Muitas daquelas pessoas que dizem que vão fazer dieta e está difícil. Ou então
Eu lembro muitos que vão ao ginásio e dizem: agora sim, com aquela alegria, vão começar, na segunda semana ou terceira, acabou. É bonita esta palavra, mas não é vivida. São aqueles que acolhem a palavra de Deus superficialmente, porque não têm raízes e são inconstantes. Basta que sejam perseguidos ou confrontados pelos inimigos, eles deixam-se levar e facilmente vacilam. Estes, caros irmãos, basta que alguém chegue com uma outra interpretação da Bíblia ou da palavra de Deus e deixam-se levar facilmente, pois não têm raízes profundas na igreja. E desculpem o termo, são ignorantes na palavra de Deus. Não estudam, não conhecem a sua igreja nem a palavra de Deus. O terceiro terreno é o terreno invadido pelos espinhos. Representa todos os homens e mulheres que se deixam seduzir facilmente pelas riquezas, pelas preocupações da vida. Eu poderia dizer que são aquelas pessoas que estão constantemente ansiosas, nervosas, sempre em tensão, a importância do dia da manhã, não vivem a sua vida, constantemente inquietas por causa da vida. Até se perguntam: o que é que vamos comer? O que é que vamos beber? O que vamos vestir? É um exagero às vezes. As pessoas inquietas, são estes espinhos. É preciso enriquecer. É melhor eu pensei em algo, é melhor eu não dizer. É preciso enriquecer. E o desejo de enriquecer, o desejo das coisas, não olham a meios. Às vezes não se olha aos meios para atingir os fins, nem o meio usado para lá chegar. Tudo vale. Deixam sufocar pelos espinhos. E o quarto terreno, onde caem as sementes, que é o terreno bom, são os homens e mulheres que se abrem à palavra de Deus e colocam-na em prática. São aqueles que escutam a palavra com um coração desejoso de conhecer e fazer a vontade de Deus. E, portanto, produzem sempre bons frutos. E estes frutos são a conversão e a transformação de toda a vida. E há muita gente assim. Há bons terrenos. Há aqueles que vão a caminho do bom terreno. Temos que limpar um bocadinho. As ervas aparecem, os espinhos aparecem. Mas podeis ser estes bons terrenos. Caros irmãos, no seguimento de Jesus somos enviados a ser semeadores da Boa Nova. Não é só ser terreno, é preciso também semear. Mas devemos perguntar-nos que tipo de semente de palavras sai do nosso coração e da nossa boca. As nossas palavras podem fazer bem a alguém, mas também podem fazer muito mal a alguém. As nossas palavras podem curar e salvar alguém, mas também podem ferir e matar alguém. As nossas palavras podem encorajar e também deprimir. Elas podem fazer sorrir, mas também as nossas palavras podem fazer chorar alguém. Que semente, que palavras nós dizemos uns aos outros. Nunca esqueçamos aquilo que disse um dia Jesus. A nossa boca fala da abundância do coração. E não é o que entra, mas o que sai da boca e do coração que nos torna puros e impuros. Por isso, atenção naquilo que dizem. Caros irmãos, devemos escutar a palavra de Deus, acolher, proteger e entender, e ela produzirá bom fruto. O modelo perfeito desta terra boa, eu dou-vos um exemplo. É a Virgem Maria, é a nossa mãe. Maria escutou, acolheu, protegeu e entendeu a palavra de Deus com o seu sim. Esta é a nossa mãe. Hoje, com o título de Nossa Senhora do Carmo, porque hoje é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Em alguns locais se celebra a festa à Nossa Senhora do Carmo. Grande devoção também entre o povo português. Nossa Senhora do Carmo nos transporta para o Monte Carmelo. Quem já teve a oportunidade de ler, um local simples, humilde e belo, situado na Galileia, lugar de oração e de uma profunda experiência de fé do profeta Elias. Carmelo significa vinha do Senhor. Nesse monte sucederam-se várias gerações de ermitas até se organizar a ordem
dos carmelitas, que pretendem cultivar e fazer frutificar a vinha do Senhor, através da contemplação e da oração sob o patrocínio de Nossa Senhora do Carmo. Peçamos a Nossa Senhora do Carmo que nos ensine e nos ajude a ser dóceis, fiéis e servos do Senhor, num terreno bom e produzindo bons frutos, assim como Maria produziu e foi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que no seu amor infinito quer iluminar e salvar todos os homens, e digamos confiadamente: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os céus sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei que a palavra que enviastes à terra produza abundante fruto no coração dos homens. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto à memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. A paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, não esqueçamos que a palavra de Deus é preciso ser escutada com o coração e colocada em prática na nossa vida. Se assim for, o nosso mundo será diferente. Será um terreno bom, onde os frutos serão abundantes e muito saborosos. Um santo e feliz domingo a todos vós, também aqueles que estão de férias, umas santas férias. Aqui na Madeira nós rezamos por todos vós, mas os que estão de férias, não se esqueçam, não estão de férias da palavra de Deus. Por isso, mesmo em férias, a Eucaristia é fundamental, a oração é fundamental. Um obrigado à RTP pela transmissão, para podermos chegar com a palavra de Deus a tão longe. E também um abraço amigo a todos os nossos irmãos de língua gestual. Um feliz domingo a todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.